Oi, gente! Hoje a gente vai começar a falar sobre ondulatória, com os conceitos bem básicos, tá? Então vamos começar pensando o que é uma onda. Uma onda é uma perturbação que se propaga em um meio, em algum meio. Por exemplo, se eu tiver uma corda e fizer uma perturbação com a minha mão, eu posso ver ela se propagando pela corda, exatamente como esse GIF. Então, a minha mão é a fonte dessa perturbação. Essa perturbação é o que está se propagando pelo meio, que é a corda. Então, a gente tem o que a gente pode chamar de pulso, que está se propagando. É uma única perturbaçãozinha. E a corda é o meio pelo qual ela está se propagando, certo? A gente pode notar que se tivesse como a gente isolar uma única partícula da corda, que no caso seria essa bolinha azul, a gente perceberia que ela não está se movendo junto com o pulso, ela não vai para frente conforme ele vai para frente. Ela sente essa perturbação, então ela vai subir e descer conforme o pulso passa, mas ela não vai para frente junto com ele. Então, a gente pode dizer que uma onda, é uma coisa que vai transferir energia, então ele vai sentir essa energia, porém não vai transportar matéria, porque o pontinho da corda vai continuar no lugar onde ele estava antes. Ele só vai sentir essa energia passando por ele, certo? Qual a diferença desse de cima para esse de baixo? Esse daqui é um único pulso e esses são vários pulsos seguidos. A gente chama de trem de onda, tá? E aí a gente vai classificar as nossas ondas em vários critérios. O primeiro deles é em relação à direção de propagação dessa energia. Então a gente pode ter uma onda unidimensional, que é aquela que se propaga em uma só direção, por exemplo, a corda. Então ela está andando só para a direita, certo? Uma única dimensão. A gente pode ter uma onda bidimensional, que é aquela que se propaga em duas direções. Duas direções formam um plano. Então, por exemplo, uma onda em um lago, na superfície de um lago. Ela está indo para a direita, para a esquerda e para cima e para baixo, do nosso ponto de vista aqui olhando de cima. Porém, ela não está indo para fora do lago e nem para o fundo do lago. Então, ela é uma coisa que tem duas dimensões. E a gente tem uma onda tridimensional, que é uma que se propaga para todas as direções que a gente conhece, né? Que seria as direções em que a gente vive, o espaço tridimensional. Largura, altura e profundidade, né? Um exemplo disso seriam as ondas de radares, de antenas, de qualquer onda eletromagnética. A própria luz é um exemplo, tá? Então ela vai para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para todos os lados possíveis. Isso é uma onda tridimensional. Outra classificação que a gente tem é quanto à natureza dessa onda. Então, essa onda pode ser do tipo mecânica, que são aquelas que precisam de um meio para se propagar. Ou seja, elas não conseguem se propagar se não tiver meio nenhum, que é o caso do vácuo. O vácuo a gente fala que é um meio, mas na verdade não é nada, né? Porque vácuo significa que não tem nada. Então, onda mecânica é aquela que não se propaga no vácuo. Então, por exemplo, a hora que você vai dar uma martelada para pregar alguma coisa, você escuta essa martelada sendo dada. Então, o som é uma onda que se propaga, por exemplo, através de algo sólido, uma porta, sei lá, se isso é uma janela, uma porta, uma madeira. Então, ela se propaga através de coisas sólidas. Ela também se propaga no ar. Se alguém conversa com você, você consegue ouvir tranquilamente. E ela também se propaga em meios líquidos. Uma sirene, por exemplo, poderia ser ouvida embaixo da água, como está representado neste desenho aqui. Até é o meio de comunicação de alguns animais que moram na água, né? Tipo golfinhos e tal. Se vocês assistiram Procurando Dory, vocês vão saber muito sobre isso. Porém, esse tipo de onda mecânica, que é o caso do som, não se propaga no vácuo. Então, aqueles filmes que tem naves espaciais jogando coisas e fazem aquele barulho que eu não vou imitar, porque senão vocês vão dar risada, e eu não sei imitar, mentira, não existe aquilo. Porque não tem som no vácuo. Se fosse fazer um filme de ficção científica real, assim, as naves iam atirar umas nas outras e não ia fazer barulho nenhum, porque não dá para o som se propagar lá, porque não tem partículas para ele se propagar. Porque como é que o som se propaga, na verdade? Ele é uma partícula trombando na outra, né? Então, imagina que isso daqui é uma caixa de som. Ele vai se movimentando de uma forma que ele vai organizar o movimento dessas partículas do ar e vai uma trombando na outra e formando essa onda. Se não tem partículas para se trombarem aqui,
não vai ter som. Então, aqui tem partícula de ar, aqui tem partícula de água, aqui tem a partícula que forma a madeira. Aqui não tem nada. Então, não vai se propagar, certo? Inclusive, é assim que a gente fala, né? A hora que a gente fala, as nossas pregas vocais vão se movimentar de um jeito como se fosse esse negócio aqui, né? E aí elas vão adequando o som para que as partículas se movimentem do jeito que a gente quer. E para a gente ouvir, é como se aqui estivesse o nosso ouvido. Aí essas partículas vão trombar nas coisas que tem dentro do nosso ouvido, e aí vai ser interpretado o jeito como essas partículas trombaram, e aí é que a gente vai processar esses sons, certo? Pura física, gente. Mas a gente sabe que existem ondas que conseguem se propagar no vácuo. Por exemplo, nessa imagenzinha aqui, ó, a gente tem umas estrelas aqui de fundo. Como é que a gente enxerga essas estrelas? Elas emitem luz e a luz chega na gente. A luz, por exemplo, o Sol é uma estrela. Ele está bem, bem longe da gente, 150 milhões de quilômetros. E a luz dele chega na Terra. Como é que ela se propaga nesse meio aí, se não tem atmosfera nesse caminho todo? Uma parte é vácuo. Como é que ela vem? Porque existe uma outra onda que, ao contrário da onda mecânica, consegue se propagar no vácuo. Essas são as ondas que a gente chama de eletromagnéticas. E elas também se propagam em alguns meios materiais. Então, por exemplo, no caso da luz que a gente estava falando, ela consegue se propagar no vácuo e ela consegue se propagar no ar, porque aqui na nossa atmosfera a gente continua vendo a luz, né? Ela continua se propagando. Então, ondas eletromagnéticas são formadas por um campo elétrico e um campo magnético oscilando juntinhos, bonitinhos, como mostra este belíssimo GIF. O E é o campo elétrico e o B é o campo magnético. A gente vai estudar eles dois com muitos detalhes depois, tá? Mas só para vocês saberem que tem uma razão para ela chamar eletromagnética. E a gente tem o nosso belíssimo espectro eletromagnético, que basicamente são todas as ondas eletromagnéticas que a gente conhece. E eu gosto muito de colocar ele para a gente pensar. Porque a gente pensa que só existe aquilo que a gente enxerga, certo? E no espectro eletromagnético, o que a gente enxerga é essa pequeniníssima, estreitíssima faixa que é chamado espectro visível. Então, tudo que a gente vê, todas essas cores que existem e a gente enxerga, são essa pequena faixa localizada entre 700 e pouco e 400 e pouco nanômetros. Compreende de onda, a gente já vai entender o que é. Em uma frequência muito específica. Além dessa frequência muito específica, existem diversas outras que existem, a gente usa, a gente tem uma boa utilidade para elas, porém a gente não enxerga elas. E não enxergar não significa que elas não existem, não significa que elas não podem ser detectadas. Então existe muito mais coisa do que o nosso pequeno olho é capaz de enxergar. Então, exemplo disso são as ondas de rádio, tem diversas ondas de rádio. Aqui no meio a gente inclui Wi-Fi, a gente inclui TV, 3G, celular, telefone, todas essas coisas. Tá tudo mais ou menos aqui no comprimento das ondas de rádio, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Além disso, a gente tem micro-ondas, também são ondas eletromagnéticas, aquelas que esquentam a sua comida, que o forno de micro-ondas produz, né? Além disso, a gente tem o ultravioleta e infravermelho. Aqui tá IR porque tá em inglês, né? Infrared, mas tudo bem. Infravermelho é o que tem logo depois do vermelho. E o interessante disso é que ele serve para aquecer. Então, sabe quando você vai na piscina ou na praia em um dia que tá nublado e você sente a quentura, mesmo não estando no sol? A quentura que você sente é esse infravermelho. Ou quando você tá chegando perto de uma fogueira, sabe? E você sente aquela quentura infravermelho. Ele foi descoberto, aliás, muito interessante isso, colocando um termômetro logo que acabava. Tipo, eles pegaram um prisma, decompuseram a luz branca nas cores do arco-íris, né? Igual a gente sabe que acontece. Puseram um termômetro em cada uma das cores para perceber que ia mudando. E aí, a hora que acabou o vermelho, eles pensaram, vamos colocar aqui do lado também. E eles perceberam que esquentou muito mais. E falaram, tem alguma coisa aqui. E foi basicamente isso que aconteceu. Óbvio que eu tô resumindo absolutamente a história, tá, gente? Não foi exatamente desse jeito. Mas só para vocês terem uma ideia de como acontece. Eu acabei de perceber que tá faltando um P nessa imagem. Comprimento, não comprimento. Além disso, aí depois vem... aliás, eu tô falando na ordem que as frequências aumentam, tá? Então, essas que estão aqui para a direita são as que têm frequência bem pequenininha. E aí, conforme vai indo para a esquerda, as frequências estão aumentando. E tem o infravermelho, infra menor que o vermelho, né? Por isso que tá antes. Depois vem o visível, que é essa faixinha de nada.
Depois vem o ultravioleta, que é aquele que a gente tem que passar protetor para se proteger, porque uma parte dele pode nos fazer mal, porque percebe que a partir daqui as frequências estão ficando bem altas. E altas frequências são um risco pra gente em determinadas situações. Então, são aquelas que a gente tem que ficar esperto, tá? Então, uma parte do ultravioleta não, mas boa parte dele sim. E a partir daqui a coisa fica séria. Porque quanto maior é a frequência, mais energia ele está carregando. Então, quanto mais energético é, mais aquilo pode interagir com o nosso corpo. Então, passem protetor solar. Depois disso, tem raio-x. Raio-x é aquele que a gente vai fazer quando se machuca, né? Vai ver se você quebrou o seu osso. Porque ele consegue atravessar a pele, mas o osso não. Então, ele atravessa a pele e aí a hora que faz, a gente emite o raio-x de um lado e põe como se fosse uma chapa fotográfica do outro lado. Só que uma foto não visível, né? Só que aí ele vai detectar onde está chegando o raio-x e onde não está, porque o osso não vai ser atravessado enquanto a pele vai. Então você vai enxergar o que tem por dentro da pele graças a este fato. Mas raios-x também são muito energéticos, porque a frequência dele é muito alta. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, por isso que não pode fazer com muita frequência, por isso que a pessoa que trabalha com isso usa aquele aventalzinho, por isso que grávida não pode fazer. Enfim, tem várias consequências disso daí. Além disso, tem os raios gama, depois disso ainda, que são aqueles do Hulk, aqueles que fizeram o Hulk virar Hulk, lembra? O raio gama. Eles a gente encontra principalmente fora da Terra, né, no espaço, raios cósmicos, depois disso, enfim. E alguns deles, a nossa atmosfera protege a gente. Então, eles existem aí no espaço, porém a nossa atmosfera protege a gente de boa parte deles. O próprio ultravioleta, ela protege uma parte, né? Por isso que é tão importante a gente se preocupar com a nossa querida camada de ozônio. Enfim, basicamente essa é a ideia. Então, ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo e também em alguns meios materiais. E todas elas têm a mesma velocidade, que a gente chama de c, que é uma constante da física muito importante, que é a velocidade da luz, que é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Aí a gente também tem os tipos de onda, longitudinal e transversal. Eu gosto muito de fazer esse experimento com uma mola, mas eu achei um GIF que era exatamente o experimento que eu faço, então eu coloquei um GIF que era mais bonitinho. Se eu fosse tentar filmar, ia ficar péssimo. Então a gente tem dois tipos de onda. Essa onda do começo é chamada onda longitudinal, que acontece quando ela vibra e se propaga na mesma direção. Ou seja, vamos esperar ela voltar. Mas a direção em que ela está vibrando é a mesma direção em que ela está se propagando. Vibrando é o jeito como ela está se mexendo e se propagando é o jeito como o pulso todo está indo. Então, o que está acontecendo? Vamos pegar uma outra imagem que vai ficar mais fácil da gente perceber. A direção de propagação é como o geral está andando. Então, percebe, está tudo indo para cá. A vibração é se a gente olhar para uma única partícula. Então, por exemplo, essa pintadinha de preto aqui no meio. Olha como ela vai se propagar. Ela vem para a direita, depois ela vai um pouquinho para a esquerda. Então, ela está se propagando. Ela está vibrando da direita para a esquerda e a onda toda está se propagando para a direita. Então, em outras palavras, os dois estão na horizontal. Poderiam ser os dois na vertical, não tem problema. Mas a característica da onda longitudinal é que a direção de vibração e de propagação sejam a mesma. Enquanto na onda transversal não é a mesma. A vibração e a propagação acontecem perpendicularmente, ou seja, como é que essa onda está se propagando? Percebe que a perturbação toda está andando para a direita. Então, está tudo indo para o lado. Toda a perturbação está indo aqui para a direita, está indo na horizontal. Enquanto que cada partícula está se movimentando para cima e para baixo. Então, olha para esse pontinho preto que tem nessa figura da esquerda. A partícula vai para cima e para baixo. Então, ela está se propagando, aliás, ela está vibrando na vertical, enquanto a onda, o pulso, a perturbação se propaga na horizontal, direções perpendiculares. Essa é a nossa onda transversal. Então, aqui temos a nossa onda transversal, destacando bonitinho uma única partícula que se movimenta para cima e para baixo. A onda longitudinal está se propagando aqui para um lado e para o outro, né? Percebe que ela vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas não sai disso. E percebam também que a onda eletromagnética é desse tipo aqui de cima, ela é transversal. Mas a onda transversal também poderia ser a onda da corda, ela também é transversal.
E aqui embaixo a gente tem um claro exemplo do som. Lembra daquele gif das partículas do ar se trombando? Que é o que acontece no som? Então é exatamente o que acontece, uma onda longitudinal. A gente também tem uma onda mista, que é quando ela é um pouco de cada tipo ao mesmo tempo. Então elas são tanto transversais quanto longitudinais. Então elas estão fazendo o movimento todo de uma vez. Isso acontece normalmente na superfície de líquidos. Então, tipo, as ondas do mar, por exemplo, são mais ou menos esse esquema. E aí a gente vai entrar mais especificamente nas ondas em cordas. De novo, o GIF bonitinho. O que a gente sabe sobre ondas em cordas? A corda pode ser uma coisa mais grossa ou mais fina, dependendo do material que ela é feito, dependendo de muitas coisas. Fisicamente chamando, a gente pode chamar de densidade linear. Basicamente é quanto de massa ela tem em cada metro de corda, ou em cada centímetro de corda, em cada pedacinho de corda. Quantos quilogramas tem em cada pedacinho. Aí, então, essa densidade linear a gente vai representar pela letra grega mi, que é essa letrinha aqui. Isso vai ser igual a massa em quilogramas, dividido pelo comprimento em metros. Por isso que a unidade de medida da densidade linear é quilogramas por metro. Por que eu tô falando isso? Porque isso vai influenciar na velocidade de propagação deste pulso na corda. Então, ela tem uma certa velocidade que vai depender de duas coisas. Da corda, do tipo de corda, da densidade linear dessa corda e também da força de tração, ou seja, se a corda está bem esticadinha ou se ela está meio mole. Isso vai influenciar na velocidade de propagação desse pulso. Então, a velocidade de propagação do pulso da corda vai ser medida em metros por segundo, e isso vai ser igual à raiz da tração dividido pela densidade linear da corda. A tração é uma força, então ela vai ser medida em newtons, e a densidade linear em quilogramas por metro, igual a gente tinha falado ali em cima, certo? Agora a gente vai pensar nas ondas periódicas, que são as que a gente vai trabalhar até o final dessa matéria, basicamente. O que são ondas periódicas? Ondas periódicas são aquelas que vão se repetindo conforme vai passando o tempo. E elas vão poder ser desenhadas basicamente deste jeito que eu coloquei aqui. O que elas vão ter de especial? Percebam que todas elas têm uma altura máxima aqui, determinada, sempre no mesmo tanto. E esse ponto mais alto a gente vai chamar de crista. Crista da onda, já ouviu essa expressão? Quer dizer que está lá em cima. E a gente vai ter o ponto lá embaixo, também o extremo lá embaixo, todos eles vão se chamar vale, tá? É o vale, quer dizer que tá lá embaixo. A posição de equilíbrio é esse meinho, que é em torno de onde todas essas ondas estão oscilando. Agora eu não coloquei GIF, porque senão ia ficar difícil da gente marcar onde é crista, onde é vale, ele ia ficar se mexendo e tal. Então depois eu coloco como GIF para vocês visualizarem tudo isso em movimento. Mas vamos pensar numa foto dessa onda por enquanto, tá? A distância entre a posição de equilíbrio e um vale é o que a gente chama de amplitude, quer dizer, o quanto ela está se deslocando para baixo ou para cima, tá? E mesma coisa se a gente pensar da posição de equilíbrio até alguma das cristas. Então, eu desenhei nos dois extremos para não atrapalhar o resto do nosso desenho, para ficar fácil da gente enxergar tudo. Além disso, a gente tem uma outra característica da onda, que é a distância entre duas cristas. É o que a gente chama de comprimento de onda. E isso a gente vai representar por esta letrinha grega, lambda, tá? Ele é tipo um Y de ponta cabeça, tá? E um comprimento vai ser medido em metros. Mas não necessariamente precisa ser a distância entre duas cristas, pode ser a distância entre dois vales. É o mesmo valor. Ou a gente pode pensar em uma oscilação completa, em uma onda completa. O que seria uma onda completa? Se a gente pensar a partir da posição de equilíbrio, por exemplo. Uma onda completa é ela subir até a crista, voltar para a posição de equilíbrio e daí ir até o vale e voltar para a posição de equilíbrio. Então, isso aqui que eu pintei de preto é uma onda completa, é uma oscilação completa. Portanto, aqui a gente teria 1, 2, 3, 4 e um pedaço da outra. Então, se a gente olhar só para essa oscilação completa e ver a distância entre o começo e o final dela, a gente também tem um comprimento de onda. Por que eu estou dando tanta ênfase para essa oscilação completa? Porque se a gente pegar quanto tempo demorou para ela acontecer, o tempo de uma onda completa, o tempo de uma oscilação completa, é o
período, nosso querido amigo período. Então, o tempo de uma onda completa é o período, e período é o inverso da frequência. Lembra a frequência? Então, aqui o GIF que eu prometi para vocês visualizarem isso em movimento, é isso que está acontecendo. Então, imagina se eu fosse tentar fazer um ponto ele andando e aí a gente ia se perder. E falando em frequência, eu trouxe aqui um outro GIF com ondas com diferentes frequências, para a gente perceber qual é a consequência visual disso. Então, percebam, qual dessas tem a maior frequência de todas? É aquela que tem mais oscilações em um determinado intervalo de tempo, no caso, a azulzinha. Depois a verdinha, depois a vermelhinha e depois a amarelinha. A frequência vai ser definida por uma relação com o comprimento de onda. Percebam como a distância entre duas cristas nessa azulzinha é diferente da distância entre duas cristas na amarela. É gritante a diferença. Então, existe uma fórmula que relaciona essas duas grandezas. Mas antes disso, eu quero enfatizar que essa frequência só vai depender de quem está sendo responsável por gerar essas ondas. Então, quem é a mão que está fazendo o movimento aqui atrás, em cada uma delas? Essa mão está mexendo muito mais rápido do que essa mão. Então, essa mão é a fonte da onda. Portanto, a frequência de qualquer onda só vai depender da fonte. Mesmo depois, quando a gente começar a falar que ela muda de meio, se propaga em um outro meio, vai mudar várias coisas, mas a frequência não. A frequência só depende da fonte. Se eu não mudar a frequência da fonte, não vai mudar a frequência da nossa onda, tá bom? E aí, a gente tem a relação, que é a relação mais importante de toda a ondulatória. A gente vai fazer exercício com ela 50 bilhões de vezes, que é a fórmula que a gente chama de equação fundamental da ondulatória, que é a que relaciona o comprimento de onda com a frequência. E o comprimento de onda vezes a frequência vai ser igual à velocidade dessa onda. Então, a velocidade da onda em metros por segundo, a gente vai representar por V, é igual ao comprimento da onda, que é o nosso lambda, que é medido em metros, que é a distância entre as duas cristas ou entre os dois vales, lembra a onda completa, multiplicado pela frequência da onda em hertz, que só depende da frequência. Lembrando que a frequência vem daquela relação já muito conhecida de vocês, frequência igual a 1 dividido pelo período, certo? E é isso. Na próxima aula a gente continua com os fenômenos ondulatórios que eu comentei com vocês. Um abraço!